Boa tarde, senhores e senhoras da ressonância. Nesse webinar, vamos falar um pouquinho sobre aceleradores em ressonância magnética e vamos realizar uma revisão sobre esses aceleradores. Eu quero ressaltar nessa apresentação algumas características de cada etapa de aceleração que podemos aplicar sobre nossas imagens, onde eu vou ressaltar alguns problemas que podem acontecer, mas também alguns benefícios que a gente pode ter com esses aceleradores. Muito obrigado a todos por se juntarem a este webinar. Meu nome é Thiago Giacometti, eu sou Education Advisor da GE Latam, especialista de aplicação para a GE da América Latina. E então, vamos começar com um conceito bem simples. O que é o conceito sobre aceleração de imagem? Tá? O conceito que nós temos que entender é que existe sempre uma troca de parâmetros ou de características da nossa imagem. Em geral, o conceito geral sobre um fator de aceleração é basicamente reduzir o nosso tempo de aquisição. Uma das analogias que podemos fazer é relacionar o tempo de aquisição, a relação sinal-ruído, nosso SNR, e a resolução espacial dessa imagem. Quando aplicamos um conceito de aceleração como um ARC ou um asset, basicamente temos uma alteração desses três pilares. Então, por exemplo, tomando a situação na esquerda e aplicando um fator de aceleração, temos a situação da direita, onde meu tempo de aquisição diminuiu, entretanto, meu sinal também diminuiu, por exemplo, me resultando numa imagem mais ruidosa. Tá? Esses dois fatores eles foram alterados porque a decisão foi não alterar a resolução espacial da nossa imagem final. Então, o custo que foi causado pelo fator de aceleração foi basicamente a redução do SNR dessa imagem, como eu falei, resultando numa imagem um pouco mais ruidosa. Entretanto, sempre devemos avaliar qual que é o custo. Dependendo dos fatores de aceleração que é aplicado sobre a nossa imagem, podemos ter outras situações. Então, um segundo exemplo para vocês. Aplicando o mesmo ARC ou Asset e adicionando HyperSense e HyperBend nessa imagem, conseguimos reduzir ainda mais o tempo de aquisição, mantendo aquele SNR básico, entretanto, criando outros fatores, por exemplo, um borramento, uma perda de contraste, e que vão alterar ainda mais a nossa imagem, certo? Mas no conceito geral, fatores de aceleração são utilizados para reduzir o nosso tempo de aquisição e temos que saber gerenciar esses fatores que acontecem dentro da nossa imagem para que eles não sejam excessivos, certo? Então, para a gente estudar isso um pouquinho melhor, vamos passar sobre os aceleradores mais conhecidos e métodos de aceleração de um exame que temos disponíveis hoje para os equipamentos. Vamos começar com o Asset, que é um dos fatores de acelerações mais antigos que temos disponíveis no equipamento. Asset significa Array Spatial Sensitivity Encoding Technique. Basicamente, ele analisa a sensibilidade de cada elemento da bobina, separa cada elemento da bobina como se fosse um elemento individual, e a imagem, através de um processamento, é reconstruída a partir de cada fator de sensibilidade de cada elemento dessa bobina. E aí temos a imagem final. O que eu quero que vocês percebam é que, quando a gente olha a coluna da esquerda, temos imagens artefatuosas, que através desse processamento do asset, o algoritmo do asset, a imagem é recriada sem esses fatores. Claro que isso depende de como aplicamos o nosso fator de aceleração, no caso o asset. Tá? O que pode acontecer com o asset? O que são os pitfalls, por exemplo? Toda vez que falamos pitfalls em métodos de aquisição de radiologia, por exemplo, são os custos-benefícios que podem acontecer com a nossa imagem. Então, por exemplo, quando eu pego o conceito do asset, o fator de aceleração asset, e ponho um fator de aceleração muito intenso, podemos resultar com a liase dentro dessa imagem, que é o artefato de dobra. Então, nas imagens abaixo, a gente vê que acontece essa dobra, além do ruído da imagem, que foi uma dobra causada pelo fator de aceleração excessivo. Tá? Então, quando isso acontece, temos que observar a nossa aquisição, observar como ela está prescrita e qual o tamanho do FOV que foi aplicado nessa aquisição.
Então, esses artefatos de dobra podem aparecer na imagem se a aquisição possuir um FOV muito pequeno ou próximo em relação à anatomia de aquisição. Então, esse FOV pequeno combinado com um fator de aceleração muito alto, no caso do asset, pode produzir esse tipo de artefato. E isso pode acontecer em todas as anatomias e em qualquer tipo de sequência. À esquerda temos um gradiente eco, no centro uma difusão e à direita um fespin eco no cérebro. Então, é um artefato relativamente simples de ser encontrado, e também com uma solução relativamente simples. Agora, uma curiosidade sobre o asset é que os fatores de aceleração eles podem também ajudar na imagem de difusão. Tá? Então, por exemplo, nesse seguinte slide, temos o comparativo entre 3 imagens onde 3 fatores de aceleração foram aplicados. À esquerda temos asset 1, ao centro 1.5 e à direita o 2.0. O que eu quero que vocês observem é que, quando observamos a região frontal do cérebro, a imagem da esquerda tem muito mais distorção do que a imagem da direita. E essa redução da distorção ela foi causada pela aplicação do fator de aceleração. Tá? Então, quando temos essa situação de distorção e difusão, sempre devemos checar se a aceleração está sendo aplicada, porque ela é benéfica para o nosso exame. Sempre vamos monitorar a relação sinal-ruído, certo? E vamos observar quanto de asset podemos aplicar para reduzir o fator de distorção geométrica desse tipo de aquisição. E aí buscamos um balanço entre as duas coisas. Tá? Por exemplo, vamos falar um pouquinho agora sobre outra situação. Tá? Uma curiosidade sobre o asset é que fatores baixos de aceleração asset, por exemplo, quando colocamos o fator de aceleração igual a 1 no protocolo, ele funciona como um no-phase wrap. Então, a gente, durante certos tipos de aquisições, por exemplo, aqui numa aquisição de Fiesta Cine cardíaca, ele funciona essencialmente como um no-phase wrap para esse tipo de sequência que não necessariamente é compatível com o no-phase wrap, o fator de no-phase wrap. E aí, isso permite que nós executemos um FOV muito pequeno, por exemplo, aqui uma diástole e uma sístole, tá, com um FOV de 26, sem a produção do artefato de aliasing sobre a nossa imagem. Então, essa curiosidade ela acontece bastante nos exames de cardio. Claro que isso depende bastante da versão do software, do equipamento. As versões mais antigas do software não são compatíveis com essa estratégia. Mas, se for compatíveis, é uma estratégia bem interessante para alguns tipos de exame, por exemplo, os exames cardiológicos. Tá? Seguindo, vamos falar um pouquinho agora sobre o ARC. ARC, ele significa Auto Calibrating Reconstruction. Diferente do asset, ele não precisa da calibração. O conceito do ARC é parecido com o asset, a ideia é a redução de tempo, mas ele executa isso de uma forma diferente. O ARC ele atua diretamente sobre o espaço K, então não executa a mesma coisa que o asset faz. E dentro desse espaço K, ele vai começar a definir o que são as regiões de aceleração, que normalmente são as bordas do espaço K da nossa imagem. Ele irá definir a região central, que nada mais é do que a região de calibração para a nossa imagem, daí o nome do ARC. E definir um algoritmo ou uma estratégia que nós chamamos de kernel, onde ele vai desenvolver uma fórmula de preenchimento desse espaço K. Uma vez que essa fórmula foi definida, ela será utilizada para repopular os pontos do nosso espaço K que não foram adquiridos pelo fator de aceleração. Essencialmente, a aceleração ela pula passos do espaço K e, de alguma forma, temos que colocar essa informação de volta. Então, aplicando o algoritmo que o ARC definiu, nos pontos não adquiridos do espaço K, vamos preencher o restante desse espaço K numa fração de tempo quando comparada à imagem original. Tá? Quais são os pitfalls do ARC? Diferente do asset, ele não vai introduzir necessariamente uma dobra na nossa imagem, mas ele pode acentuar alguns artefatos que não são tão evidentes quando não aplicamos esse fator de aceleração. À direita, a imagem mais da direita, ela não contém fator de aceleração e, portanto, não observamos o
o artefato de Uneffect que tá destacado com as setas brancas nas 3 imagens da esquerda. As 3 imagens da esquerda são basicamente diferentes fatores de ARC e diferentes tamanhos de FOV, somente para demonstrar que esse artefato ele vai variar em função desses fatores. Então, se algum desses artefatos, se esse artefato, por exemplo, acontece, uma das estratégias é a redução do fator de aceleração ou a remoção desse fator de aceleração com o rebalanceamento do protocolo para que o tempo não seja alto demais. Nesse exemplo também, tá? Na imagem da esquerda não temos fator de aceleração, a imagem central ela tem mais ruído, mas ela tem um fator de aceleração 2, ARC 2, com redução de tempo, e a imagem mais da direita tem um fator de aceleração ARC 4, onde esses problemas de imagem, esses uneffects, esse artefato, ele fica muito mais evidente, né, na aquisição, gerando uma imagem não adequada para diagnóstico. Então é sempre interessante entender o que estamos aplicando na imagem e controlar esse fator para que seja obtido um tempo de aquisição menor, entretanto, sem a produção de artefatos na nossa imagem final. Outro fator de aceleração que temos agora, que é conhecido como Hypersense. Esse fator de aceleração está disponível nas versões mais novas de software e equipamentos mais novos. Esse fator de aceleração ele funciona ligeiramente diferente do que o Asset ARC. Ele também é chamado de Compress Sensing e ele utiliza um conhecimento prévio sobre a imagem para gerar os dados que faltam dessa imagem. Então, por exemplo, a analogia mais simples para esse fator de aceleração chamado Hypersense é: temos um quebra-cabeça onde sabemos que estamos montando a imagem da Torre Eiffel. Somente temos algumas peças desse quebra-cabeça e a imagem da direita, o Hypersense está recolocando as peças faltantes do quebra-cabeça, formando a imagem final da Torre Eiffel. Isso também, esses fatores de aceleração, ele também são chamados de reconstruções iterativas. Essencialmente, o algoritmo desse fator de aceleração, ele funciona da seguinte maneira. Ele adquire um set de dados do espaço K, que chamamos de Random Undersampling. Na verdade, é somente alguns pontos desse espaço K, que geram uma imagem muito ruidosa. E a partir das reconstruções iterativas do algoritmo, ele consegue ir melhorando essa imagem até chegar um resultado final, onde ele vai iterativamente reconstruindo esse dataset até que uma imagem aceitável seja obtida. Na coluna da direita, temos o comparativo de um fator de aceleração ARC 3, uma imagem relativamente ruidosa. Se esse fator fosse empurrado para 9, a imagem seria extremamente mais ruidosa. Entretanto, na figura de baixo, temos a combinação do Hypersense mais ARC, obtendo um fator de aceleração igual a 9, equivalente à imagem central, entretanto com muito menos ruído quando comparamos os fatores 9 de aceleração. Então, o objetivo dele também é a redução do tempo de aquisição, obtendo fatores de acelerações bem mais altos, permitindo que a imagem seja reconstruída numa fração do tempo. Então, por exemplo, algumas aplicações desse fator de aceleração. Imagens angiográficas do cérebro, e aquisições time of flight. Então, na esquerda temos uma aquisição com ARC 2, fator de aceleração ARC 2, 512 por 512, 0,4 milímetros de espessura, e uma aquisição que durou 12 minutos e 10 segundos, que é um tempo relativamente longo de aquisição. Combinando o ARC 2 com o fator de Hypersense, conseguimos reduzir essa imagem por uma fração do que ela originalmente durou. Por exemplo, agora temos praticamente 3 minutos de aquisição, mantendo essa qualidade de imagem. Outro exemplo, tá? Observando artérias oftálmicas. No protocolo da esquerda, um protocolo rotina de praticamente 7 minutos. E à direita, é o mesmo protocolo com a aplicação do Hypersense, temos o tempo de aquisição de 4,49, sem relativa perda de qualidade de imagem. Então, eu baixei o tempo de aquisição, mantendo a qualidade de imagem constante,
não afetando a eficiência diagnóstica desse tipo de aquisição. Tá? Outro exemplo também semelhante, somente mudando o fator de resolução e o fator de aceleração, conseguimos imagens semelhantes ao protocolo original numa fração daquele tempo. Tá? Por exemplo, o Hypersense também pode ser aplicado em exames ortopédicos, em aquisições volumétricas. À esquerda temos um protocolo de praticamente 7 minutos, 0,6 isotrópico para um Cube DP-FAT7 do joelho. À direita temos a mesma resolução, 0,6 milímetros isotrópicos, em 4 minutos e 29, com um fator de aceleração resultante igual a 6. Imagens muito semelhantes com uma fração do tempo de aquisição. Tá? Entretudo, existem os pitfalls. Tá? Qual é o pitfall principal do fator de aceleração do Hypersense? Infelizmente, é o borramento de imagem. Tá? Quando aplicamos um fator de aceleração Hypersense muito alto, por exemplo, nas 3 imagens abaixo temos o comparativo à esquerda de uma imagem original, no centro, uma imagem com 24% de redução do tempo de aquisição e à direita, uma imagem com 50% do tempo de aquisição, notamos que a imagem da direita é muito mais borrosa do que a imagem da esquerda. Esse é o pitfall mais comum do fator de aceleração Hypersense. Dependendo do tipo de contraste, esse fator de aceleração ele necessita ser moderado para que não ocasione isso e forneça imagens borradas demais. Claro que, contudo, entretanto, o 50% do tempo de aquisição, a redução de 50% do tempo de aquisição parece muito atrativa. Não que essa imagem não seja completamente diagnóstica. Muitas das vezes necessitamos de aquisições extremamente rápidas para resolver um problema ou uma situação dentro do nosso dia a dia clínico. O fator esse pitfall, o borramento, ele acontece, como eu falei, quando o Hypersense é muito alto, e isso vai depender do tipo de contraste que estamos trabalhando. Ou, por exemplo, depender da esparsidade desse espaço K, que basicamente significa contraste de imagem. E o Hypersense, como eu já mostrei, ele pode ser adotado em diferentes estratégias. Por exemplo, o que aconteceria se eu usasse meu Hypersense para baixar o meu tempo de aquisição, mas nessa situação eu tentasse obter uma imagem com mais qualidade ou com mais resolução? Então, por exemplo, nessa situação, à esquerda temos um exame do plexo braquial, uma reconstrução oblíqua do nervo, onde essa aquisição ela durou praticamente 5 minutos e meio e ela tem 1,6 milímetros de aquisição. À direita, baixamos a resolução, aumentamos a resolução, na verdade, baixando a espessura de corte para 1.2, as matrizes foram mantidas as mesmas, a Hypersense foi aplicado para reduzir o tempo de aquisição e o tempo foi retornado para praticamente 5 minutos e 30, adicionando-se mais cortes na minha aquisição para compensar a redução de cobertura pela redução da espessura de corte. Só que quando comparamos o exame com 1.6 e 1.2, observamos que a imagem que tem 1.2 milímetros de espessura de corte, ela define as raízes com muito mais facilidade. Então, fatores de aceleração Hypersense nas aquisições volumétricas se tornam extremamente atrativas para, por exemplo, equipamentos de 1,5 Tesla, onde nós não temos tanto sinal ou o tempo seria uma barreira para a nossa aquisição. O Hypersense se torna extremamente atrativo para obtermos exames de alta resolução num tempo aceitável ou um tempo equivalente às rotinas que estávamos trabalhando. Outro fator de aceleração que podemos ter é o Hypercube. O Hypercube ele não é um acelerador propriamente dito, mas ele causa a redução do tempo de aquisição. Ele faz isso através da aquisição somente dos dados que desejamos ou que queremos. Então, ao invés de eu trabalhar naquele labirinto de dados, eu simplesmente vou e pego o que eu necessito. Então, é como se tomássemos um atalho, adquirindo exatamente o necessário e somente o necessário. E isso vai causar redução do tempo de aquisição e controle dos artefatos do nosso exame.
Então, por exemplo, o Cube ele consegue atingir, o Hypercube ele consegue atingir a redução do tempo através da redução parcial do nosso FOV de fase. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com phase FOV parcial e obter essa redução de tempo, claro que dentro do que o SNR da minha sequência permitiu. Então, por exemplo, a imagem da esquerda temos um protocolo que durou praticamente 7 minutos, reduzindo esse phase FOV a 50%, o tempo de aquisição praticamente foi a metade, porque somente adquirimos o que era desejável para a nossa imagem. Então, por exemplo, se fosse um protocolo de órbitas ou nervo ópticos, a imagem estaria mais do que adequada e ela basicamente custou uma fração do tempo de aquisição original. Nas imagens da direita, outros dois exemplos, um Hypercube também para hipófise e um Hypercube para uma pelve, tá? Onde o phase FOV foi reduzido e essa aquisição custou só uma fração do tempo de aquisição. Com o Hypercube também é interessante a aplicação dessas aquisições volumétricas em outras regiões do corpo, por exemplo, um coronal Hypercube trigado do abdômen para permitir reconstruções volumétricas e reformatações volumétricas da região de abdômen. Tá? Aqui comparando a imagem também com uma difusão focus em coronal. Tá? Aquisições volumétricas como eu já demonstrei, de exames de músculo esquelético, exames de coluna, exames cerebrais, por exemplo, aqui, aquisição de uma ressonância de magnética, um T2 volumétrico de coluna lombar, onde os axiais podem ser reformatados, os coronais, demonstrando bem as raízes da medula. Tá? E, por exemplo, aqui num outro exame de plexo braquial, onde a gente tem o comparativo de um Cube T2 FAT7 à esquerda com falha de supressão de gordura, a imagem da direita, a resolução da falha de supressão com a aplicação de uma supressão Dixon, entretanto ainda é observado a dobra do exame nas setas vermelhas, estamos vendo os ombros sendo dobrados para dentro da imagem. E aí depois, na próxima imagem, o Hypercube com flex, com o tempo de aquisição de 3 em 37. E a imagem mais da direita, ainda uma redução superior de aquisição para 2 minutos e 37, fazendo a combinação do Hypercube para ter a redução parcial do phase FOV, o flex para ter uma supressão de gordura efetiva naquele FOV e o aceleração Hypersense para baixar o tempo de aquisição. Isso são coisas que eu sempre comento aqui, a combinação de diferentes fatores e o controle dos artefatos desses diferentes fatores vão resultar em uma imagem muito mais composta e livre de artefatos no final. Outro fator de aceleração que temos, conhecido como Hyperband, esse é um fator de aceleração relativamente novo, também só disponível nas versões de softwares mais novas e equipamentos mais novos. E basicamente o Hyperband ele permite que ao invés de realizarmos a aquisição de somente um corte, podemos realizar a aquisição de múltiplos cortes ao mesmo tempo. A analogia é a troca de um pneu de um carro, onde uma pessoa troca cada pneu de cada vez, e a troca de pneus numa etapa de Fórmula 1, onde existe uma pessoa dedicada para trocar cada roda do Fórmula 1. A troca dos 4 pneus ao mesmo tempo sempre é mais rápida do que trocar um pneu de cada vez. O conceito do Hyperband é exatamente esse. Então, por exemplo, se é possível excitar 3 cortes de forma diferente, o Hyperband vai conseguir ler esses 3 cortes ao mesmo tempo, porém separadamente, e depois a imagem final vai ser a combinação desses 3 cortes para a nossa aquisição final. Então, por exemplo, um exemplo de aquisição com o Hyperband, tá? Uma sequência de DTI para cerebral, onde ela foi realizada com 3 valores de B, 700, 1000 e 2800, fator de Hyperband 3, resolução espacial 2 mm isotrópico, 140 direções totais, 8 direções B0 ou 8 imagens de T2, num tempo de aquisição de 9 minutos.
tá? Sabemos muito bem que da rotina clínica, que dependendo do equipamento, uma direção com uma resolução de 2 milímetros isotrópico, ela pode variar de 7 a 10 minutos cada direção. Então, observamos uma redução de tempo total de aquisição extremamente alta com a aplicação do fator de aceleração Hyperband. Ok, isso é um exemplo bem extremo. No nosso dia a dia, como podemos aplicar o Hyperband e quais são os pitfalls associados a esse tipo de aquisição? Então aqui temos uma imagem de difusão cerebral, um protocolo bem realizado de forma padrão, onde temos uma resolução de 160 por 160, 4 milímetros. A imagem da esquerda é sem o fator de aceleração Hyperband. A imagem do centro, um fator de Hyperband moderado, e a da direita, um fator de Hyperband mais agressivo, onde observamos que o TR da aquisição começa a diminuir, tá? Então, na esquerda temos um TR relativamente alto, de aproximadamente 4.000, a imagem central temos 3.000 e a imagem da direita temos 2.000. E o que observamos, que é o grande pitfall mais comum do Hyperband, é a perda de sinal, da minha relação sinal-ruído, onde, à medida que o TR vai diminuindo, nós perdemos sinal na difusão. Então, observa-se essa perda do contraste e observa-se essa perda do sinal da aquisição. Na imagem da direita é mais difícil diferenciar substância branca e substância cinzenta do que na imagem da esquerda, comparado com o protocolo original. E o tempo de aquisição também foi diminuindo em função do fator de aceleração Hyperband. Então, o Hyperband é um fator de aceleração que podemos aplicar a certos tipos de aquisição, onde que a analogia desse fator de aceleração que pode ser feita quando eu tenho que trocar o pneu de um carro, eu vou trocar um pneu por cada vez. Agora, se eu estou numa prova de Fórmula 1, eu posso ter uma equipe que troque cada pneu ao mesmo tempo. Então, trocar os 4 pneus ao mesmo tempo é sempre muito mais rápido do que trocar um pneu de cada vez. Para as aquisições que o Hyperband pode ser aplicado, temos exatamente isso. Então, aqui a imagem da esquerda, temos a diferenciação de 3 cortes, azul, verde e vermelho, em que cada corte é excitado simultaneamente e a leitura é realizada simultaneamente, e depois esses cortes eles são separados para a nossa aquisição. E em termos de imagem, eles vão montar 3 imagens diferentes. Então, por exemplo, isso me permite causar um fator de redução de tempo de aquisição extremamente alto. Um exemplo disso, por exemplo, em exames de tractografia, esse estudo ele foi realizado com 3 valores de B, 700.000 e 2.800, um fator de multiband de 3, com voxels de 2 milímetros de resolução isotrópica, foram 140 direções e 8 T2 e um tempo de aquisição de 9 minutos. Sem o fator de Hyperband aplicado nessa imagem, tranquilamente isso seria um protocolo de meia hora de aquisição. A diferença é que o Hyperband me permitiu fazer 3 cortes ao mesmo tempo e isso causou essa redução de aquisição extremamente alta. Um dos grandes pitfalls do Hyperband, por exemplo, é a perda de sinal devido à redução do TR da aquisição. Então, por exemplo, nas imagens de difusão, temos aqui o comparativo de 3 imagens, onde a imagem da esquerda não tem o fator de Hyperband aplicado e a imagem da direita tem o fator de Hyperband mais agressivo aplicado. Notamos que entre a imagem da esquerda e da direita, o TR cai consideravelmente, e assim como o sinal da aquisição também cai consideravelmente. Então, na esquerda, quando comparamos com a imagem da direita, perdemos toda a diferenciação de substância branca e cinzenta, entretanto, o tempo de aquisição também caiu consideravelmente. Portanto, um dos grandes pitfalls do Hyperband é essa redução do TR que sempre devemos observar para não comprometer a qualidade e a quantidade de sinal das sequências de difusão. Nesse conceito de redução de tempo de aquisição, podemos incluir o MAGIC como uma opção para causar essa redução. Essencialmente, o que o MAGIC faz é permitir que realizemos processamentos ou imagens sintéticas de todos os contrastes FESP em ecos
disponíveis no equipamento em uma simples e única aquisição, além da geração dos mapas de quantitativos R1 e R2, que também fornecem informações diagnósticas sobre o exame ou sobre a patologia no caso. Então, quando comparamos esse tipo de aquisição que dura de aproximadamente 5 minutos com todos os contrastes, então, comparando o MEDIC com a aquisição de um T1, de um T2, de um T2 FLAIR, de uma imagem de fase, de um STIR, de um PD e assim por diante, o MEDIC sempre é mais rápido, podendo ser considerado como um fator de aceleração, porque essencialmente ele reduziu o tempo de aquisição do nosso estudo. Um dos grandes pitfalls do MEDIC é o T2 FLAIR, como é conhecido na literatura, onde foi-se analisado todos os contrastes disponíveis entre a imagem sintética MEDIC com a imagem real, e o FLAIR foi o único contraste que não foi validado comparativamente. Então, por isso que recomendamos sempre a aquisição de um T2 FLAIR juntamente com o protocolo. Outro método de aceleração, por exemplo, é conhecido como MEDIC DWI. O MEDIC DWI permite que nós sintetizemos as imagens de difusão. Então, por exemplo, criando imagens sintéticas. Então, na direita, nas duas imagens cerebrais da direita, as imagens superiores são as imagens sintéticas comparadas com as imagens reais. Então temos o valor de B de 750 e o valor de B 2000 comparado com as imagens sintéticas geradas pela aquisição. As imagens abdominais da esquerda temos a imagem sintética abaixo e acima a real adquirida com B 1500. O conceito por trás da imagem sintética permite que nós criemos os contrastes, os valores de Bs associados à imagem de difusão sem a necessidade de adquirir essas aquisições. Entretanto, quando comparamos algumas estruturas, nota-se que elas não se comportam como na imagem sintética. Então, por exemplo, nesse próximo slide, onde está anotado nas imagens de B2000, na seta branca, observa-se uma grande diferença do sinal na imagem real e na imagem sintética. Isso acontece por causa da anisotropia do tecido. Tecidos anisotrópicos, por exemplo, os tecidos cerebrais, eles podem ter mudanças de sinal em função do valor de B que adquirimos. Então, quando temos um valor de B muito alto, é possível observar essa anisotropia, que não é incluída dentro do processamento sintético do MEDIC DWI. O algoritmo por trás do MEDIC DWI é uma regressão linear do sinal, onde observamos nesse gráfico à esquerda os pontos azuis e os pontos vermelhos. E aí, o que acontece é que nos tecidos anisotrópicos observamos essa restrição natural dessa anisotropia que não é contemplada na imagem sintética. Então, por exemplo, quando aplicamos MEDIC DWI a estruturas anisotrópicas, por exemplo, como o cérebro, devemos sempre tomar muito cuidado, porque o comportamento dessas estruturas fica um pouquinho diferente na imagem sintética. Contudo, em situações onde eu não tenho essa anisotropia, por exemplo, numa imagem de próstata, o MEDIC DWI é um grande aliado à redução do tempo de aquisição, porque ele permite que imagens de altos valores de B sejam criadas sem a necessidade de aquisição real. Então, nas imagens da coluna da esquerda, acima temos o B1200 adquirido, abaixo temos o B1500 adquirido, à direita do B1500 real temos o B1500 sintético, e comparando as duas imagens, elas têm o mesmo comportamento. E podemos ir além disso. Na coluna da direita, a imagem superior é o B2000 sintético, que não foi adquirido dentro desse protocolo. E quando observamos um protocolo de próstata,
Por exemplo, esse B1500 ele foi adquirido separadamente e praticamente nos custou 7 minutos. O Magic DWI me forneceu uma imagem muito próxima, diagnosticamente viável, por exemplo, ocasionando essa redução do tempo de aquisição. Ou seja, eu deixei de adquirir essa imagem no protocolo e criei ela sinteticamente, reduzindo um tempo considerável da minha execução. Outros benefícios do Magic DWI é que as imagens geradas têm a mesma sensibilidade ou maior sensibilidade em questão das restrições, por exemplo, quando aumentamos o valor de B. Elas possuem uma relação sinal-ruído maior e menor distorção, porque sabemos que sequências DWI, sequências de difusão, a distorção ela aumenta com o valor de B. Então, se for necessário adquirir um valor de B muito alto, sempre essa imagem vai ter mais distorção do que quando comparada com a imagem de valores de B mais baixos. Espero que tenha sido uma revisão para alguns, mas uma instrução nova para outros. Sempre consultem o nosso site de educação para saber quais são os nossos próximos passos dentro dos nossos projetos. Qualquer dúvida ou problema, só entrar em contato conosco através do e-mail colocado na tela. Muito obrigado a todos e nos vemos nos próximos webinars.